Dizem que todos nós viemos ao mundo com uma pergunta gravada em nossos peitos, mas a maioria morre sem ousar lê-la. Não é quem eu sou, ou mesmo de onde venho, mas algo muito mais desconfortável. O que você faria se descobrisse que tudo o que lhe foi ensinado sobre a vida é incompleto? Que a peça central está faltando e que ninguém, absolutamente ninguém, pode dar a você de fora? Imaginar. Tudo o que você fez, tudo o que você perseguiu, pode ser apenas uma dança em torno de um fogo invisível. Enquanto o fogo real, aquele que pode mudar tudo, ainda está esperando para ser aceso dentro de você. E se encontrar Deus não fosse um prêmio reservado para os santos, nem uma ilusão dos desesperados, mas a única maneira real de saber por que você acorda todas as manhãs? E se o verdadeiro propósito da sua vida estava escondido logo atrás dessa pergunta, você não ousa olhar de frente? Por que ninguém lhe contou sobre isso quando você era criança? Por que ninguém lhe disse que a busca mais importante não era para fora, mas para dentro? E que o preço de ignorá-lo seria a sensação permanente de que algo está sempre faltando, mesmo que você tenha tudo. Hoje não quero prometer respostas fáceis. O que eu ofereço a você é muito mais valioso. Uma oportunidade de olhar para dentro com honestidade feroz, de questionar o que você sempre deu como certo, de explorar a profundidade de suas próprias rachaduras, não para consertá-las, mas para descobrir se é verdade que, como disse Jung, onde você tropeça, aí está o seu tesouro. Proponho-vos que vos acompanheis num caminho que une dois caminhos. A psicologia profunda que desce às raízes do vosso inconsciente e a espiritualidade milenar da Bíblia, que vos convida a escutar uma voz antiga e amorosa, demasiado viva para ser explicada em palavras. E aqui está uma última pergunta, aquela que ninguém se atreve a fazer em voz alta. E se no final encontrar Deus fosse menos uma experiência mística e mais um ato de sinceridade radical consigo mesmo? E se o seu propósito, aquele que você tanto busca, não fosse um objetivo que você deva conquistar, mas uma verdade que você deve lembrar? Se alguma parte de sua alma sentir o formigamento dessa pergunta, se houver uma parte de você que sente que viveu muito tempo na superfície e está pronta para submergir, então essa jornada é para você. Não será confortável, não será rápido, mas prometo que será real, porque só o real pode transformá-lo. Porque só quem se atreve a olhar para o que dói pode encontrar o que cura. A maioria de nós cresce pensando que a vida tem um manual secreto que os outros tinham. Observamos de longe as certezas dos outros, a facilidade com que parecem mover-se pelo mundo, e suspeitamos secretamente que somos os únicos que não compreendem nada. É fácil pensar que o significado é privilégio de outra pessoa, que o propósito é reservado para aqueles que nasceram sob alguma estrela especial. Mas e se o verdadeiro segredo for que ninguém, absolutamente ninguém, está isento dessa busca? Nem os sábios, nem os humildes, nem os crentes, nem os que duvidam. Mesmo aqueles que parecem confiantes, tremem por dentro com a questão essencial. Carl Jung escreveu uma vez que aqueles que olham para fora sonham, aqueles que olham para dentro despertam. Não era apenas uma frase para impressionar os discípulos, era a confissão de um homem que passou a vida perseguindo as sombras e a luz que habitam o coração humano. Jung não procurou convencer ninguém a acreditar em algo sobrenatural. Ele apenas nos convidou a olhar com coragem brutal para o que realmente vive dentro de nós. Porque lá, naquele território selvagem e misterioso, é onde às vezes se esconde o Deus de quem ninguém lhe falou. Não o Deus das respostas automáticas, mas o Deus das perguntas que nos deixam desconfortáveis, que desmontam, que chamam. A Bíblia, aquele livro antigo que muitos olham com suspeita ou desdém, sem tê-lo lido com o coração aberto, está cheia de pessoas quebradas, perdidas e frágeis. Não é um livro de heróis perfeitos, mas de seres humanos que tropeçam, que fogem, que choram, que erram e que justamente por isso acabam encontrando algo que os transforma para sempre.
Adão, o primeiro humano, não é apenas uma figura mítica, é a imagem daquela parte de nós que acorda e não entende nada, que se esconde por vergonha, que quer cobrir sua nudez com folhas e desculpas. Eva não é apenas a mãe de todos os seres vivos, ela é o símbolo da intuição que ousa tocar a curiosidade proibida e sagrada. A voz interior que nos empurra para fora do Éden da ignorância. Mas o que significa sair do Éden? O maior trauma da humanidade não é a sensação de ter perdido algo essencial, de ser expulso para sempre de um lar do qual mal nos lembramos? Jung chamaria isso de nostalgia da alma, aquele profundo desejo de retornar a uma unidade perdida, de encontrar um significado tão verdadeiro que possa sustentar até as noites mais longas. A Bíblia chama isso de sede de Deus. Você pode chamá-lo do que quiser, mas se ouvir com atenção, reconhecerá essa sede em sua própria história. Pense, quantas vezes você sentiu que a vida deveria ser mais do que trabalhar, pagar contas e atender às expectativas de outras pessoas? Quantas vezes, no meio da rotina, uma voz pequena, fraca, mas insistente, perguntou se você não estava perdendo algo fundamental? Há aqueles que abafam essa voz com ruído, mas há aqueles como você que escolhem ouvir. Esse é o primeiro milagre, ousar ouvir a pergunta. É aí que começa a verdadeira busca. Encontrar Deus, descobrir o verdadeiro propósito não é um luxo ou uma utopia. É a urgência de uma vida que não pode mais suportar a mentira da superficialidade. É a necessidade de se encontrar cara a cara, sem disfarces. A boa notícia é que você não precisa ser perfeito para começar essa jornada. Você não precisa saber orar, ter fé ou realizar rituais. Você só precisa trazer a sua verdade como ela é, com dúvidas, com feridas, com todo o cansaço que você carrega nas costas. Isso é o suficiente. E aqui surge outra pergunta. Como você começa a buscar algo tão grande quanto Deus? Onde está o mapa, o sinal, o ponto de partida? Jung disse que o inconsciente é como um mar profundo onde símbolos antigos, imagens sagradas, sonhos que não são apenas sonhos, mas mensagens flutuam. A Bíblia, à sua maneira, também fala de sonhos. José sonhando com estrelas e orelhas, Jacó vendo uma escada para o céu, profetas ouvindo vozes no silêncio. Talvez não seja coincidência. Talvez o verdadeiro encontro ocorra quando você se permite ouvir os sinais que emergem de seu próprio abismo interior. Não tema. Você não precisa entender tudo de uma vez. Basta estar disposto a olhar para dentro, a deixar que o mistério o interrogue, a aceitar que você não tem todas as respostas. A verdadeira jornada espiritual começa quando você se atreve a reconhecer sua própria ignorância e, em vez de encobri-la, você a torna sagrada. Pois somente um coração humilde pode receber o que o orgulho nunca compreenderá. Imagine por um momento que você pudesse parar o mundo, não o mundo externo, o dos relógios e semáforos, mas o mundo interno, aquele universo que gira silenciosamente atrás de seus olhos. Se você pudesse pausar o fluxo incessante de pensamentos, o julgamento, o medo, a expectativa, o que apareceria? O que resta quando tudo fica em silêncio? Há quem tema esse silêncio porque, do outro lado, acredita que encontrará apenas o vazio. Mas a verdade é diferente. No centro desse aparente vazio, geralmente surge uma presença, um sussurro, um sentimento de que você não está tão sozinho quanto pensava. Carl Jung falou da presença luminosa, dessa estranha experiência em que você se sente cercado por algo maior, inexplicável, uma força que o observa e ao mesmo tempo o chama por dentro. Ele não é um Deus de dogmas, mas uma experiência tão real que às vezes é assustadora. O próprio Jung sentiu isso nos sonhos, nas sincronicidades, naqueles pequenos milagres diários que o obrigam a perguntar: tudo isso é realmente uma coincidência ou há um significado secreto por trás das coisas? A Bíblia está cheia de momentos como esse.
não são fogos de artifício ou milagres espetaculares, mas pequenas irrupções do sagrado na vida comum. Moisés estava pastoreando ovelhas quando viu uma sarça ardente que não foi consumida. Jacó estava fugindo e, exausto, usou uma pedra como travesseiro. Foi lá, em total vulnerabilidade, que ele sonhou com anjos subindo e descendo do céu. Ninguém estava procurando por uma revelação. A revelação vem quando a vida nos deixa indefesos. Mas o que Jung e os profetas antigos têm em comum? Ambos entenderam que a experiência de Deus não é propriedade de templos ou religiões, mas algo que ocorre na mais profunda intimidade. O lugar onde Deus aparece é quase sempre um limiar, uma fronteira entre o conhecido e o desconhecido, entre o medo e a confiança, entre o que você pode controlar e o que simplesmente acontece. E é lá, nesse limiar, onde seu propósito começa a se revelar. Deixe-me fazer uma pergunta que talvez nunca tenha sido feita. Quando foi a última vez que você sentiu algo sagrado em sua vida cotidiana? Não estou falando de grandes milagres ou visões. Estou falando daquele segundo em que uma música fez você chorar. A partir daquele momento em que o aroma do café te lembrou da sua infância. Daquele olhar de um estranho que parecia reconhecer algo em você. Esses pequenos momentos não são coincidência. Jung os chamaria de sincronicidades, lampejos de significado no meio do caos, sinais de que existe um diálogo secreto entre sua alma e o mundo. Talvez todo o propósito comece pelo reconhecimento desses sinais, porque somente aqueles que aprendem a ouvir o invisível podem intuir para onde devem caminhar. A Bíblia está cheia de perguntas, não de certezas absolutas. Onde você está? Deus pergunta a Adão. O que você quer que eu faça por você? Jesus pergunta ao cego. A busca espiritual autêntica não começa com respostas, mas com perguntas que desarmam e abrem espaço para algo novo. E aí vem um desafio. Você se atreve a parar de procurar respostas e se permitir sentir a pergunta? Jung disse que o maior obstáculo para encontrar Deus é o medo de nossa própria profundidade. Porque ali, nas profundezas, não há apenas o belo, há também as nossas sombras, as nossas feridas, tudo o que negamos ou escondemos. Mas é precisamente aí que o milagre acontece. Quando você para de fugir e finalmente se senta na frente de sua própria escuridão, descobre que não está sozinho. Há uma presença que o sustenta, que não o julga, que simplesmente está lá. Às vezes, encontrar Deus não é descobrir algo novo, mas lembrar o que sempre esteve lá. Não é adicionar, mas liberar. Deixando de lado as máscaras, os mandatos, as vozes externas que o distanciavam de sua verdade. A Bíblia chama isso de retorno ao primeiro amor. Jung chamou isso de reunião com o eu, aquela parte de você que sempre soube, que sempre foi, que nunca parou de chamá-lo, mesmo quando você se esqueceu de ouvir. E se sua vida até hoje foi apenas o começo da jornada, e se a verdadeira aventura começa agora, no momento em que você decide olhar para dentro, além do medo e do hábito. Você não precisa entender tudo. Você só precisa estar aqui, presente, aberto. O resto, garanto-lhe, virá por si só. Há um segredo que quase ninguém confessa. A maioria das pessoas tem medo de realmente estar consigo mesma. É mais fácil encher sua vida com barulho, objetivos, relacionamentos ou tarefas do que sentar sozinho, fechar os olhos e se perguntar: quem sou eu quando ninguém está olhando? E, no entanto, existe o limiar que separa a existência automática da vida com propósito. Jung sabia disso. Ele escreveu que a maior tragédia da vida moderna não é o mal, mas a superficialidade. Aquele medo de ir mais fundo, de mergulhar nas águas turvas do próprio ser. Porque lá e somente lá pode emergir o que os antigos chamavam de voz de Deus. Você notou que na Bíblia grandes encontros com o divino ocorrem em momentos de crise? Moisés foge e acaba sozinho no deserto sem rumo. Elias, depois de grandes vitórias,
esconde-se numa caverna, convencido de que tudo foi em vão. Também Jesus, antes de iniciar sua missão, retirou-se 40 dias no deserto, enfrentando tentações, dúvidas, solidão. O deserto não é apenas um lugar físico, é uma metáfora para o estado interior onde ficamos sem recursos, sem certezas, sem ninguém para nos aplaudir. Ali, na desapropriação, quando você não tem mais forças para segurar suas máscaras, algo novo pode se revelar. Jung disse que o deserto é o símbolo do processo de individuação, a longa jornada em que uma pessoa se despoja de tudo o que é estranho, tudo o que lhe é emprestado, tudo o que não lhe pertence para encontrar seu núcleo autêntico. Não é um caminho reto ou glorioso, é um processo cheio de dúvidas, contratempos, quedas e, acima de tudo, honestidade brutal. Quem entra no deserto da alma com coragem, sai transformado, sai de olhos abertos, sai capaz de ver Deus onde antes só via areia e vazio. E você sabe o que é mais paradoxal? Que o que você mais teme encontrar dentro de você, sua dor, seus erros, suas perdas, geralmente é o portal para o propósito. Porque o verdadeiro propósito não é algo que você inventa, é algo que você lembra. A Bíblia diz assim: antes de você nascer, Deus já havia pensado em você, Ele já o conhecia. O propósito não é um objetivo externo que você tem que conquistar, é uma melodia antiga que sua alma anseia por ouvir novamente. Mas para ouvir essa melodia, você tem que silenciar os gritos do ego, as demandas do mundo, as expectativas herdadas. Jung expressou isso em uma imagem poderosa. O herói da jornada interior deve enfrentar seu próprio dragão, aquela sombra que o assusta, o limita e ao mesmo tempo o protege de ver sua verdade. Somente aqueles que cruzam essa sombra podem tocar o tesouro escondido. Deixe-me perguntar-lhe: que sombra você evitou olhar até hoje? Que parte de você tem medo de reconhecer? Que história você não se atreve a contar, mesmo no silêncio de sua mente? Não veja isso como uma fraqueza. Precisamente isso, é o material sagrado com o qual Deus trabalha. O ouro está sempre misturado com lama, a luz com a escuridão. E somente aquele que ousa olhar para o feio, o quebrado, o incompleto, pode entender a beleza secreta que está no fundo de cada ser. A Bíblia está cheia de relatos de pessoas imperfeitas que, na pior das hipóteses, foram abraçadas pelo divino. Jacó, depois de enganar e fugir, é deixado sozinho à beira do rio e luta com um anjo a noite toda. Dessa luta, ele sai ferido, mas abençoado, com um novo nome, uma nova identidade. Jung interpretou essas histórias como símbolos da jornada interior. Somente aqueles que ousam lutar com suas próprias contradições podem renascer. Talvez seja por isso que você está aqui. Talvez todo o seu cansaço, sua busca, suas dúvidas e suas lágrimas tenham sido a preparação secreta para este momento. Não para se tornar outra pessoa, mas para lembrar o que você sempre foi. Esse é o milagre silencioso que acontece quando você se rende à jornada interior. O que parecia um exílio é transformado em um lar. O que parecia ser um fracasso é revelado como uma semente. O que parecia ser a ausência de Deus torna-se o espaço exato de seu encontro. Não se apresse. Você não precisa entender tudo hoje. Propósito, como Deus raramente clama, geralmente sussurra, e só o coração atento pode ouvir. Talvez o maior erro de nossa época seja ter reduzido Deus a uma ideia abstrata, um conceito a ser discutido ou uma tradição a ser utilizada apenas em tempos de crise. Mas a verdade que queima e liberta, é que Deus não é apenas um nome ou uma palavra para confortar crianças assustadas. É uma experiência viva, radical e transformadora. E, no entanto, essa experiência só acontece quando você se atreve a baixar a guarda e parar de controlar. Jung chamou isso de descida ao inconsciente, uma entrega voluntária àquele oceano interno, onde, entre sonhos e símbolos, a presença do sagrado pode se manifestar sem pedir permissão.
Você já sentiu que estava prestes a descobrir algo imenso, mas naquele momento você se distraiu, apagou o fogo com alguma desculpa, se convenceu de que era imaginação? Todos nós fazemos. Há uma parte de nós que teme o grande, o verdadeiro, porque sabe que encontrar Deus significa perder certas seguranças. A Bíblia está cheia de cenas em que os eleitos, ao ouvirem a voz divina, têm medo. Moisés gagueja. Jeremias diz que é muito jovem. Maria pergunta: como isso será possível? O encontro com o sagrado não é confortável. É um chamado para deixar o velho para trás, para deixar de lado a identidade emprestada, para se abrir para o inesperado. Mas o que acontece quando você aceita esse chamado? Mesmo que esteja tremendo, é aqui que a psicologia profunda e a espiritualidade se abraçam. Jung disse que cada pessoa em algum momento é confrontada com uma encruzilhada interna. Permanecer na superfície vivendo de acordo com mandatos externos, ou ousar cruzar o limiar e descobrir seu próprio mito pessoal. Este mito não é uma fantasia, é a história secreta que sua alma veio viver, a melodia que o distingue em meio a 1 milhão de vidas anônimas. A Bíblia fala disso quando conta a história de Abraão. Ele viveu tranquilamente em sua terra, cercado de certezas, até que uma voz lhe disse: saia da sua terra e da casa de seu pai e vá para o lugar que eu lhe mostrarei. Eles não lhe dão mapas, não lhe prometem caminhos fáceis, apenas uma promessa: farei de você uma bênção. Esse salto no vazio é o início de todo encontro com Deus e com propósito. Porque o propósito não é onde você se sente confortável, é onde o chão treme sob seus pés. Jung observou que a vida, quando vivida honestamente, tira todas as falsas certezas. Mais cedo ou mais tarde, o que não é real desmorona. Relacionamentos, crenças, imagens de si mesmo. Isso não é um castigo, é uma preparação. Somente aquele que se atreve a deixar ir pode receber. Somente aquele que se esvazia pode ser verdadeiramente preenchido. A Bíblia ensina isso repetidamente. O maná cai no deserto, não na cidade. A luz aparece na escuridão, não na segurança do que já é conhecido. Então, se você sente que tudo ao seu redor está desmoronando, não tome isso como uma maldição. Talvez seja o prelúdio de uma bênção muito maior. Talvez sua alma esteja finalmente pronta para parar de sobreviver e começar a viver. E nesse ponto, quando você não sabe mais para onde ir, quando não pode mais fingir, é quando a voz de Deus, aquela voz antiga que sempre esteve lá, começa a se tornar audível. O propósito, então, não é um objetivo distante ou um troféu a ser conquistado. É o resultado natural de uma vida que ousa ouvir e responder. É a consequência de dizer sim ao chamado, mesmo que você não entenda o caminho. É confiar que o significado é revelado passo a passo, como um caminho que só é iluminado quando você dá o próximo passo no escuro. Você não precisa ter tudo planejado, não precisa ser forte o tempo todo. O encontro com Deus e com o vosso propósito é, antes de tudo, um ato de humildade. É deixar-se guiar, deixar-se não saber, deixar-se vulnerável. Isso, e só isso, é o que abre a porta para uma nova vida. Poucas coisas são tão assustadoras quanto se olhar no espelho e não se reconhecer. Há dias em que você se pega agindo, falando, tomando decisões como se estivesse seguindo o roteiro de outra pessoa. É uma sensação estranha, quase como se sua própria vida fosse estranha para você. Jung chamou isso de máscara, o personagem que criamos para ser aceito, para sobreviver, não para estar desafinado. Mas por trás dessa máscara, há sempre uma pergunta sem resposta. Quem sou eu realmente quando ninguém está me observando e eu me permito ser apenas o que sou? A Bíblia narra essa tensão de maneira magistral. Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, jura lealdade eterna, mas no momento crítico ele nega 3 vezes diante dos corvos. É um símbolo doloroso. Todos nós, em algum momento, negamos o que mais amamos por medo de perder o amor dos outros. Todos nós traímos nosso propósito por medo de sermos rejeitados. Mas aqui está a reviravolta.
O erro, a queda, a traição não são o fim da história, são o ponto de partida para a verdadeira transformação. Jung viu no arquétipo da sombra aquela parte de nós que nos incomoda, nos envergonha, nos machuca. Não é o inimigo, é o guardião de nossos tesouros mais profundos. A sombra contém a criatividade que negamos, a força que reprimimos, o desejo de verdade que nos assusta. Na Bíblia, aqueles que abraçam sua sombra encontram uma nova identidade. Moisés era um assassino fugitivo quando ouviu a voz de Deus. Paulo perseguiu os cristãos até que uma luz o derrubou do cavalo e virou a maré. Ninguém cumpre seu propósito sem primeiro passar por sua sombra. Não tenha pressa, não procure pular etapas. O propósito, como a fé, cresce em paciência e escuta. Permita-se ser guiado, permita-se ser surpreendido. A vida, quando você a vive assim, torna-se um milagre diário. Se esse rio de palavras te abraçou, se essas reflexões tocaram algo profundo dentro de você, convido você a se inscrever no canal. Aqui continuamos a compartilhar juntos os caminhos da alma, sem máscaras ou fórmulas vazias. Deixe-me um comentário com o que mais te tocou e diga-me: que pergunta ainda vive no seu coração e merece ser ouvida? Lembre-se, o caminho interior não é um destino que se alcança, é uma forma de caminhar pela vida com consciência, presença e amor. O encontro com Deus e com o seu verdadeiro propósito começa no momento em que você decide olhar para dentro, além do medo e do hábito. Obrigado por estar aqui, obrigado por procurar, obrigado por estar.